Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num material bem fascinante, viu? É uma interpretação específica de Gênesis capítulo 6, que é apresentada como uma visão meio fora da Matrix. Exato. É uma leitura que, olha, desafia bastante o que a gente geralmente ouve por aí, né? Com certeza. As fontes que a gente tem aqui propõem um olhar diferente. A ideia é explorar o texto bíblico em si e também essa análise particular sobre os filhos de Deus, os gigantes Nefilim e as razões do dilúvio. Tudo sob essa ótica alternativa. Uhum. Ok, então vamos lá. Gênesis 6 menciona os tais filhos de Deus, né? Em hebraico, Bene a Elohim, eles se unindo às filhas dos homens. Essa análise que a gente está vendo, ela argumenta forte que, olha, não eram homens comuns. Não mesmo. Nem aquela ideia da linhagem de Sete que às vezes aparece. Isso. A análise aponta direto para seres celestiais, anjos mesmo. E para defender isso, a fonte usa Jó, capítulo 1, versículo 6, e também o 2, versículo 1. Que usam exatamente a mesma expressão hebraica, né? Bene ha-Elohim. Exatamente. Descrevendo seres lá na corte celestial, diante de Deus. Então a conexão parece bem direta, segundo essa fonte. E o ponto que eu acho fascinante aqui é como a fonte interpreta a consequência dessa união. Os gigantes, os Nefilim, lá de Gênesis 6.4. Assim, os Nefilim. Pois é, a análise faz uma ligação com a palavra hebraica Nefilim e a raiz NPL, que significaria cair. Então, eles seriam os caídos. Os caídos. Interessante. Sim, e a descrição que a fonte dá é de seres híbridos, sabe? Fruto dessa mistura proibida. Uma corrupção não só física, mas espiritual. Algo deliberado, entende? Entendi. Tipo uma contaminação planejada da criação original. E é aqui que a coisa fica, assim, realmente interessante, né? Uhum. A fonte sugere que essa perspectiva toda, que aparentemente seria bem mais detalhada em textos como o livro de Enoque, ela não só se perdeu, Foi foi primida. ativamente suprimida, ela argumenta. Tanto pelas tradições judaicas posteriores quanto pelo cristianismo dominante. Escolheram outras leituras, né? Muitas vezes alegóricas ou que, tipo assim, diminuíam esse aspecto literal da intervenção dos anjos. Mas por que fariam isso? Qual seria o motivo dessa supressão, segundo essa análise? Olha, a fonte sugere que essa ideia de anjos interagindo fisicamente com humanos e ainda por cima gerando filhos, isso batia de frente com doutrinas que foram se consolidando depois, sabe? Ah, tipo a transcendência total de Deus, a natureza puramente espiritual dos anjos, essas coisas. Exatamente. Aí textos como Enoque, que detalhavam essas interações de forma bem gráfica, teriam virado um problema teológico. E a análise liga àquela maldade extrema descrita em Gênesis 6, verso 5. Aquela parte que diz que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente? Essa mesma. A fonte liga isso diretamente à influência generalizada desses nefilim. Caramba! Então, nessa visão, o dilúvio, ele ganhou outra camada de significado, né? Não seria só um julgamento moral, digamos assim. É mais do que isso, segundo essa interpretação. A fonte propõe que o dilúvio foi uma medida drástica mesmo, quase cirúrgica, para erradicar essa linhagem híbrida. Uma limpeza genética e espiritual, então. Isso. E a escolha de Noé também é vista por esse ângulo. Citando o livro de Enoque, capítulo 106, a fonte argumenta que não era só porque ele era justo e íntegro. Tinha mais coisa. Tinha. A linhagem dele seria genealogicamente pura. Ou seja, não contaminada por essa hibridização com os Nefilim. Ele seria o cara certo para preservar a linhagem humana original. Faz sentido dentro dessa lógica. E sobre esses livros, Enoque, Jubileus, a fonte entra em mais detalhes do que eles diriam? Entra sim. A fonte dá bastante ênfase nesses textos, né, que são considerados apócrifos pela maioria. Eles detalhariam a descida de um grupo específico, 200 anjos. 200. 200, liderados por um chamado Senzaja. E eles teriam ensinado conhecimentos proibidos para a humanidade. Coisas tipo magia, astrologia, fabricação de armas e, ponto crucial para essa interpretação, formas de manipulação biológica. Uma engenharia genética rudimentar, digamos. Nossa.
E a remoção desses livros do cânone, a fonte vê como censura mesmo, justamente por exporem essa narrativa de intervenção de forma tão explícita. Entendi. Então, resumindo, o significado que essa análise toda dá para Gênesis 6 vai bem além de uma lição moral, né? Vai muito além. Essa leitura meio que recontextualiza tudo. Transforma Gênesis 6 de uma história sobre pecado e castigo ou uma alegoria para um relato que a fonte interpreta como, olha, talvez uma memória de intervenção antiga. Seja ela extraterrena, interdimensional, uma interferência biológica e espiritual que mudou o rumo da humanidade lá atrás. E como isso se conecta com hoje? Porque a fonte parece traçar uma ponte, né, entre esse passado e a nossa tecnologia atual. Sim, e essa talvez seja a parte mais provocativa da análise toda. A fonte faz um paralelo direto, bem direto mesmo, entre essa narrativa antiga de corrupção, de hibridização e algumas tendências que a gente vê hoje. Tipo o quê, especificamente? Menciona o movimento transhumanista, né? A ideia de usar a tecnologia para superar limites biológicos. E tecnologias bem concretas, CRISPR, predição genética. Sim, aquela ferramenta poderosa. Isso, o desenvolvimento de vacinas de mRNA, que ensinam nossas células a produzir proteínas, e até interfaces cérebro-máquina, tipo o Neuralink. Uau! A sugestão da fonte é que existe um padrão aí, uma tentativa recorrente de alterar a condição humana de forma fundamental. Quase um eco do que teria acontecido lá atrás, antes do dilúvio. Vê essas tecnologias atuais como, bom, potencialmente parte do mesmo impulso antigo. Fascinante. E um pouco perturbador também, né? Isso deixa a gente com uma reflexão final, acho. Se a gente considerar, mesmo que como hipótese, que Gênesis 6 e outros mitos parecidos possam ter ecos de intervenções reais, de hibridização antiga, como essa análise sugere, que perguntas isso levanta sobre o nosso próprio momento? Sobre o nosso impulso tecnológico hoje? Será que a gente está, de alguma forma, revisitando padrões antigos ou respondendo a influências muito mais velhas do que a gente imagina nessa busca por transcender o humano? Fica aí para pensar.